Lembrando, gente, que eu não sou crocheteira em tempo integral. Você que está desempregada e pensando o que pode fazer para conseguir uma renda, esse vídeo é para você. Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Rayane, eu sou criadora da Arraifaz e hoje eu vim falar para vocês o quão bem-sucedida ou não sucedida, depende do ponto de vista de cada um, foi o lançamento da minha primeira coleção da loja, que foi toucas de crochê, iguais a essa aqui. Bom, gente, primeiro de tudo, eu queria deixar claro que eu não trabalho com crochê em tempo integral. Vou dar uma olhada nesse áudio que eu estou fazendo com a minha mais nova aquisição, o meu microfone de lapela, e eu já volto. Gente, parece estar tudo ok com o meu áudio. Estou testando ele com a redução de ruídos, porque aqui na minha vizinhança tem gente escutando o som alto, tem gente lavando o terreiro. Então, assim, como as casas são muito próximas, acaba que dá para escutar tudo. Mas que bom que não está pegando no meu áudio. Então, vamos lá. Retomando o meu raciocínio, eu queria deixar claro que eu não trabalho com crochê em tempo integral, eu sou uma trabalhadora CLT e eu faço crochê nos meus horários vagos. E eu criei a minha loja em janeiro. Em final de março, mais ou menos, eu quis focar em um produto em específico para uma temporada específica, né? Vamos dizer que eu quis focar em um produto para a estação inverno, na verdade, outono e inverno, né? Porque eu comecei no outono e estou terminando esse vídeo agora no final de agosto. Eu sei que o inverno, na verdade, vai até dia 22, eu acho, de setembro, mas o tempo já está esquentando aqui na minha região, então eu não vejo novas vendas acontecendo aí nas próximas semanas. Então, eu estou fazendo hoje, final de agosto, com tudo que aconteceu nessa minha primeira coleção. Então, quando eu decidi começar essa coleção, eu até fiz um vídeo aqui, acho que foi o meu segundo vídeo no YouTube, sobre esse planejamento, né? Então, eu fiz um planejamento dos modelos de touca que eu ia fazer, porque eu não queria fazer modelos simples, tipo só branco, só preto, pompom e tudo mais. Eu quis fazer modelos diferentes, com padrões diferentes. Então, comecei bem básica. Eu fiz uma para mim. Eu vou mostrar a foto para vocês aí. Depois, eu fiz uma no mesmo tom. Deixa eu pegar aqui. Eu tenho algumas ainda. Depois, eu fiz essa. E eu fiz uma com esses mesmos tons, porque eu tenho muitos novelos desse marrom e desse linho, que são da linha Avelã, da Círculo. Eu fiz uma toda, isso aqui todo marrom, e só a borda em cor linho, que eu vendi. Também fiz ao contrário, né, a touca toda em linho e só a barra em marrom, e eu também vendi essa. Então eu quis testar uns padrões mais diferentes, né? Alguns deram certo e outros eu não tive venda. Então é isso. Eu tive um investimento, né? Eu fiz um investimento para esse lançamento que eu já tive retorno dele. Então vamos aos números, que é o que todo mundo provavelmente quer saber, né? Então, assim, em 4 meses, em 5 meses, porque eu comecei a vender em abril e até agora, agosto, eu vendi 11 toucas, entre toucas de adulto e toucas infantis. Eu vendi 11 toucas e eu tive um total de R$574 em 5 meses. Gente, R$574 é assim, para alguns pode ser pouco,
E para alguns pode ser muito. O que eu quero, a minha intenção com esse vídeo é mostrar para vocês que o crochê realmente vende, tá? Eu não tenho tempo de fazer crochê em tempo integral e eu não tenho tempo de divulgar crochê em tempo integral. Eu vendi mais para pessoas próximas a mim e algumas também recebi pedidos de pessoas que viram as toucas, né, de outras pessoas que compraram e quiseram comprar também. Então, vamos dizer que ficou uma venda mais local aqui da minha cidade. Eu tenho o site, como vocês sabem, provavelmente sabem, mas eu não tive nenhuma venda feita. Eu tive carrinhos abandonados. E eu já até testei um modelo da Nuvem Shop, que é mandar uma mensagem diretamente para o cliente sobre esse carrinho abandonado, mas eu não tive sucesso com essa venda ainda. Eu não estou desesperada em vender pelo site, porque eu não estou focando muito em desenvolver ele da melhor das possibilidades. Eu ainda venho testando alguns formatos e agora, inclusive, com essa minha decisão de focar só em bolsas, eu vou conseguir mexer mais no site de uma forma que eu acredito que vai ser melhor para mim. E aí sim, eu vou tentar dar mais essa atenção à promoção do meu site. Então, vamos aos meus apontamentos. Bom, se vocês não me acompanham nas outras redes, eu fiz muito. A minha estratégia de venda, na verdade, não foi uma estratégia de venda por si só, né? Foi mais uma estratégia de marketing para mostrar para as pessoas que eu estava fazendo toucas, como estavam os modelos. Eu fiz um vídeo mostrando que eu estava desenhando um modelo de touca para fazer. Então foi basicamente isso. Eu fazia alguns vídeos mostrando as minhas produções da semana. No começo, eu até consegui fazer algumas toucas de pronta entrega. Mas aí surgiram algumas encomendas e aí eu tive que parar com a pronta entrega. E aí deu foi uma bola de neve, por assim dizer, porque eu tinha um foco nas toucas que eu queria fazer, só que com as encomendas eu tive que dar uma pausa no que eu queria fazer para fazer o que os clientes queriam. E vendi mesmo assim, então estou feliz. No começo dessa tentativa, né, de criar uma coleção, eu tinha feito algumas metas para mim, que não deram muito certo, e eu vou explicar aqui para vocês o que, que aconteceu. No começo, eu tinha decidido fazer no mínimo 10 toucas para pronta entrega até o começo de junho, que seria o Dia dos Namorados. A minha intenção era fazer as toucas começando a vender para os Dias dos Namorados. Só que não deu certo. Por quê? Nesse meio tempo que eu estava fazendo as minhas toucas de pronta entrega, eu já comecei a receber encomendas. Então, eu não consegui atingir essa média de 10 toucas para uma data específica e a partir daí eu não tive muito um foco. É um problema que eu tive. A partir daí eu peguei, tipo, umas 7 encomendas de uma vez e as minhas prontas entregas ficaram esquecidas. Eu não tinha tempo de ficar divulgando as toucas que eu ainda tinha em estoque, porque a minha prioridade era trabalhar no meu CLT e fazer as encomendas. Então eu não tinha tempo para mais nada. O que eu conseguia fazer era gravar os vídeos das encomendas que eu estava entregando. E aí mostrando que eu estava vendendo e tudo mais. Mas foi isso, gente. Então, eu não consegui planejar e organizar muito o meu tempo. Eu vendi 11, mas eu fiz 11, 12, 13, 14, 15. Eu fiz 15 toucas. 16 com a que ficou para mim. Eu não vendi 4, tá? Ficaram 4 aqui. Não sei ainda o que eu vou fazer com elas. Eu já coloquei elas em promoção no meu site, já anunciei no meu Instagram, mas eu acho que pela questão do tempo estar mudando, eu não vou conseguir vender elas. Eu tô sendo sincera, não estou sendo pessimista.
Tem um fato também que essas toucas que eu não vendi são bem particulares. A mais normal é essa aqui. Mas eu fiz essa, que são em tons de rosa bem diferentes. Muito provável que eu vá ficar com ela para mim, porque além do fato de eu ser viciada em roupas de frio, eu tô muito apaixonada nessa mescla que foi feita com fio cromo. Eu também fiz essa aqui, que foi feita com restinhos de lã que eu tinha. Ela é bem diferentona também e, assim, né, não agrada a todos os gostos. Então, provável que vai ficar comigo também. E essa, que também foi uma que eu desenhei, mas não vendeu. A maioria das minhas vendas foram em tons, né? Eu fiz essa questão da distribuição de tons, 2 tons ou 3 tons, mas de uma forma mais dinâmica. E algumas mais simples, né? Tipo, o começo da touca, a parte superior era de uma cor e a barra era de outra. Outra eu fiz em listras. Mas a maioria, a grande maioria das minhas vendas foi feita com as toucas em fio confete da Círculo. É uma touca, assim, maravilhosa. Fica, né, uma touca maravilhosa, porque é uma lã super macia com o efeito de floquinhos, né? Então eu vendi bastante, foi a maioria das minhas vendas foi com esse fio. E eu tive uma venda de touca. Eu tô olhando aqui para esse lado porque meu tablet com o meu resumo tá aqui. Eu fiz uma touca infantil com essa linha confete, porque tem a confete baby, ficou maravilhosa. Vou mostrar aí para vocês. Fiz com pompom, a única que eu vendi com pompom foi essa. E aí eu fiz 4 toucas infantis. Essa do pompom e mais 3. E o restante foi com essas linhas confete, principalmente. Eu fiz uma touca com o fio Magic em fio duplo. E fiz toucas com essa lã, que é a avelã. Ela é super macia também, da Círculo. Então, gente, o que eu quero deixar para vocês é que, de fato, o crochê vende. Se você postar, se você divulgar, se você mostrar você se fazendo, você vai conseguir vender. Até mais do que eu, porque eu demorei 5 meses para juntar R$ 600. Para mim, assim, foi um dinheiro que eu usei para pagar algumas contas que eu tinha, mas não foi um dinheiro assim que eu realmente pude desfrutar e tal, eu paguei conta. Mas mesmo assim foi de muita utilidade para mim, porque eu tinha algumas contas aí que eu precisava pagar e eu consegui pagar com a minha segunda fonte de renda. Então eu quero deixar isso para vocês, né, gente? Se vocês querem, vocês podem fazer e vender. Eu sou a prova disso, apesar de eu não. Eu realmente eu sofro muito com essa questão de não ter tempo de fazer as coisas. Eu sei que tem gente que é CLT e consegue vender super, fazer muitas produções, mas eu não consigo organizar o meu tempo para conseguir fazer muitas encomendas. E nesse período eu ainda tive 2 encomendas de bolsa para fazer, que eu já mostrei aqui, inclusive as 2 que eu fiz em julho. Então isso também me atrapalhou um pouco na questão de divulgar as toucas, porque eram bolsas que eu tinha um prazo para entregar e esse prazo eu comecei a fazer essas bolsas com um prazo muito curto. A culpa foi completamente minha. Eu não me planejei direito para fazer essas toucas com um tempo adequado. Então, no final, eu tava igual louca fazendo a bolsa para poder entregar. Então,
E é bom lembrar que eu ganhei esses R$ 574 apenas em toucas, tá? É, eu não sei se vocês sabem, mas a minha loja, eu comecei a loja para vender bolsas de crochê. Então eu já fiz vendas de bolsas que não estão nessa somatória. Eu estou falando apenas de uma coleção que eu fiz e que eu foquei nela por um tempo específico, tá? Então, assim, eu posso dizer para vocês que em 8 meses de loja eu já vendi mais de R$ 1.500. Foi mais que isso. De novo, é um salário mínimo por mês? Não é. Mas a gente tem que considerar as minhas condições também. Então, assim, eu estou bem satisfeita com o resultado da minha loja até o momento. Como eu disse, é a minha segunda fonte de renda, então eu não tenho essa obrigação de precisar vender para pagar as minhas contas no final do mês. É mais um adicional que eu pretendo usar para projetos específicos, né, na minha vida pessoal. Então, eu estou bem satisfeita até o momento e eu pretendo aumentar ainda mais essa renda conforme eu tiver mais tempo de crochê e de loja, né? Porque a minha loja não tem um ano ainda e eu não consigo focar nela em tempo integral. Então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu espero que vocês se motivem a realmente colocar a cara a tapa e tentar vender o seu crochê, porque crochê vende. Eu tinha essa dúvida, para ser muito sincera com vocês. Eu ficava pensando que eu não ia conseguir vender, porque eu sempre fui, eu nunca fui boa de vendas. Eu já trabalhei com vendas antes, no meu setor, né, assim, na minha área que eu sou formada, o meu primeiro estágio foi em vendas e eu fiquei traumatizada, porque não é o meu perfil. Eu não gosto de improbabilidades. Eu sou uma pessoa muito precisa. Eu gosto de números, métricas e ter um processo que eu sei como funciona do começo ao fim. E vendas não é isso, né? Vendas você tem que se dobrar e se desdobrar para conseguir atingir um objetivo, que é a venda. Então, eu ainda estou aprendendo como eu vendo, né, no meu perfil, na minha personalidade, mas eu estou feliz com o resultado até o momento. Então, é isso. Um beijo para vocês, até o próximo vídeo. Se você gostou, se inscreva, dá um like nesse vídeo e me acompanhe nas aventuras do crochê.